Henker que vive duas vezes. Capítulo 316. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 4/10. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 4/10. Hoje houve uma comoção na aldeia por causa de Sesha. Bran riu enquanto se sentava ao lado da cama onde Ananta estava sentada. Durante esse período, ele sempre se sentava ao lado da filha e conversava um pouco com ela. Ele não conseguia ficar com ela há muito tempo, então queria estar ao lado dela agora. 3 meninos brigaram sobre quem seria o namorado de Sesha. Haha, quem ela procura para ser tão popular? Bran olhou para a filha pelas frutas que estava cortando. Ananta estava olhando pela janela com olhos vazios. Por um momento, a tristeza encheu o rosto de Bran, mas ele não a expressou. Nesses casos, normalmente, os pais acalmavam a briga. Mas aqui, os pais os incentivaram a vencer. Estou aqui há mais de um ano. Mas há tantas pessoas interessantes aqui. De qualquer forma, depois daquela confusão, o que aconteceu depois foi algo digno de ser visto. Depois de terminar de cortar a fruta, Bran espetou-a com um garfo e colocou-a na mão de Ananta. Mas o garfo caiu da mão dela e caiu no cobertor. Sabendo que ela ainda teria uma longa recuperação pela frente, Bran alimentou cuidadosamente sua filha com o pedaço de fruta. Ananta abriu ligeiramente a boca e começou a mordiscar a fruta. Foi um processo extremamente lento. Foi uma maravilha como ela foi capaz de engoli-lo. Então um deles venceu por pouco e tentou se confessar para Sesha. Mas Sesha o rejeitou, dizendo que ele era feio. Ela fez a mesma coisa com os outros 2. Os 3 meninos ficaram chorando, estava uma bagunça. Eles não choraram depois de perder a luta. Bondade. O amor é incrível, não é? Nossa Sesha é tão franca. Eu acho que ela é popular porque ela é parecida com você. Ah, isso é longe demais? Embora estivesse falando sobre Sesha, Ananta continuou a olhar fixamente pela janela. Ela amava muito Sesha, mas não conseguia dizer nada. Ela era como uma boneca. Sua aparência frustrou Bran. Ele não conseguia mais ver a filha, que gritava com ele com voz rebelde naquele seu corpo fraco. O que estava fazendo sua filha sofrer tanto? Seria bom se ela pudesse falar o que pensa. Ele já foi um deus. Mas não havia nada que pudesse fazer agora. Esta foi uma das razões pelas quais ele odiava seu status piedoso. Bran estava constantemente se desculpando porque se achava um péssimo pai. Então, Bran pensou nos biscoitos de flores que Yon-Woo havia obtido coincidentemente. Ele disse que havia uma quantidade diluída de néctar dentro dele. Bran lembrou-se de ter gostado disso no mundo celestial. Era um presente que Perséfone dava frequentemente aos seus conhecidos. Não sei se vai ficar bem com café. Ele começou a pensar em novos alimentos para alimentar sua filha. Isso foi tudo que ele pôde fazer. Não, aqui não. Sesha entrou no jardim, correndo atrás da bola que rolava. Ela acidentalmente chutou aqui. Seu rosto puro se transformou em tristeza. Este era um jardim de flores que o avô apreciava especialmente. Bran sempre foi gentil. Mas quando ela deu um passo para dentro, Bran a repreendeu duramente. Ela estava com medo desse lado dele. Mas ela cometeu um erro ao brincar nas proximidades. Pensando que teria problemas, ela rapidamente olhou em volta em busca da bola antes que Bran visse. Porém, a bola deve ter sido enterrada sob flores porque ela não conseguiu encontrá-la. Sesha acabou entrando no jardim. Ela não deveria estar fazendo isso. Ela não podia. Lágrimas brotaram dos olhos de Sesha enquanto as flores eram feridas a cada passo que ela dava. Então, Sesha se deparou com uma janela. A janela que era alta demais para ela ver quando chegou aqui estava na altura de seus olhos para que ela pudesse olhar para dentro. Era onde a mãe dela estava. A mãe que costumava visitá-la logo pela manhã e lia suas histórias à noite. No entanto, a mãe dela não sorriu mais para Sesha. Bran disse a ela que sua mãe ainda estava dormindo profundamente e ainda não poderia conhecer Sesha. Ele disse que quando ela voltasse, daria a Sesha tanto amor quanto antes. Ele disse sinceramente a Sesha que ela não deveria chorar e crescer com maturidade para que sua mãe pudesse ser feliz quando ela finalmente acordasse. No entanto, Sesha não era mais uma criança e ela sabia que sua mãe não estava sonhando, mas sim machucada. Mesmo assim, Sesha estava ativamente fazendo amigos e trabalhando duro nos estudos para que sua mãe pudesse sorrir quando ela abrisse os olhos. Ela sonhava em fazer o remédio para curar sua mãe algum dia. Eu me pergunto o que mamãe está fazendo? De repente, ela ficou curiosa sobre o que sua mãe estava fazendo, já que ela já estava aqui. Ela andou na ponta dos pés e ergueu o rosto acima da janela. Sua mãe estava olhando fixamente para frente, encostada na parede como sempre. Ela parecia fraca, mas ainda bonita. Sesha sempre achou sua mãe muito bonita sempre que olhava para ela. E ela queria ser tão bonita assim quando crescesse. Bran disse que Sesha se parecia exatamente com a mãe de quando ela era jovem. Sesha acreditou firmemente no que ele disse. Mãe, você consegue. Sesha cerrou os punhos adoravelmente com um olhar encorajador. Só então. Sesha, eu disse para não entrar no jardim. Ela podia ouvir Bran gritando. Sesha deu um pulo de surpresa e saiu correndo para evitar Bran. Felizmente, a bola estava por perto. Após a breve comoção no meio do jardim tranquilo. Recue. O polegar direito de Ananta moveu-se. Ninguém viu. Este é o 34º andar,
O portão dos espelhos. O julgamento do 34º andar está começando. Julgamento? Há muito tempo, muitos verificaram sua aparência através de espelhos, e os espelhos receberam destaque como um artefato sagrado que poderia refletir o mundo inteiro. Foi criado como um caminho para outro mundo. Às vezes, era considerado um artefato demoníaco que engolia o que era real. Aqui, dezenas de milhares desses espelhos foram colocados. Cada espelho reflete um ao outro e fica mais difícil dizer o que é real e o que é falso. Você é quem está sendo refletido por eles agora. A partir de agora, procure o real e conclua este teste com segurança. Depois de passar rapidamente do 31º ao 33º andar, o que saudou Yon-Woo foi uma quantidade estonteante de espelhos. O mundo inteiro era feito de espelhos. Na terra, no ar e no céu. Cada vez que ele virava a cabeça, ele se via, e suas aparências eram refletidas em outro espelho e criavam mais dele. Yon-Woo percebeu que estava preso entre uma quantidade incontável de sósias. Ele não conseguia nem perceber o caminho à sua frente e achou melhor fechar os olhos e dispersar sua consciência. Estou tão tonto. Ele sabia que estaria em perigo se começasse a se mover sem nenhum plano, então se jogou no chão. Krauts provavelmente deveria estar em algum lugar próximo. Ele pensou em espalhar sua consciência para encontrá-lo, mas decidiu não fazê-lo. Era ele quem o seguia, e não o contrário. Ele poderia ter ido para o 35º andar. Ele já havia passado por este lugar há muito tempo, então provavelmente era melhor para ele esperar do que ficar aqui neste chão tonto. Yon-Woo também não planejava ficar por muito tempo. O relógio estava correndo mesmo agora. Ainda assim, ele tinha algo para verificar antes de prosseguir com a missão de palco. Atran. O chão tremeu e Atran saltou levianamente de um portal. Você ligou para mim? Empurre, quero dizer, cliente. Os cantos da boca de Atran foram levantados. Ele parecia feliz por tirar a sorte grande depois de um tempo. Todos os itens que Yon-Woo solicitou dele eram inestimáveis. Eram itens que você não poderia comprar facilmente no mercado, não importando quanto dinheiro você desse. Materiais para fazer Kini. Yon-Woo abriu a boca. Os itens que você obteve? Por enquanto é isso, senhor. Por favor, verifique. Yon-Woo abriu rapidamente a janela da missão. Materiais para criar Kini. Balanças apodes, 45 avos. Líquido Ketran, 5/5. Pedra da espada mágica, 1/2. Licor de Jamishide, 2/5. Nova Adamatina, 0/1. Hulk, sem chance. Ele reuniu tanto em tão pouco tempo? Brontes, que apareceu ao lado dele, baixou a boca ao ver os itens que Yon-Woo coletou. O mais lógico dos três, Steropes, também pareceu surpreso. Foi assim que foi difícil obter os materiais para fazer Kini. Eram materiais que Hades não tinha o suficiente e chamava de mercadorias. Mas em poucos dias, Atran reuniu a maioria deles. Yon-Woo, que conhecia as habilidades de By the Table, não ficou tão surpreso. Em vez disso, ele agiu como se isso fosse esperado. A pedra da espada mágica, 3 licores de Jamishide e a nova adamantina não estão aqui. E há alguns dos quais ainda preciso de mais. Posso pegá-los se tiver mais tempo. No entanto, você não sabe o quão incrível é ter alcançado tanto dos últimos 3, senhor. Yon-Woo estalou a língua. Ele sabia que estava sendo irracional. Os materiais da lista destinavam-se apenas a moldar Kini ou apoiar suas funções. No entanto, os 3 últimos estavam em um nível completamente diferente. A pedra da espada mágica, o licor de Jamishide e a nova adamantina. Eram itens difíceis de obter no mundo inferior, e já era impressionante que ele tivesse reunido tanto. Especialmente porque o licor de Jamishide e a nova adamantina são considerados artefatos sagrados. Mais de 7 itens que eram quase artefatos sagrados foram usados na fabricação de Kini. Era assim que Kini era inestimável. E só por conseguir isso, estou com uma dívida incrível com By the Table. Ele usou quase toda a riqueza da Rainha do Verão enquanto limpava o espaço exterior. Ele foi contratado pela By the Table para receber um patrocínio. Mas Yon-Woo ainda considerava isso uma dívida. Yon-Woo parecia um monte de dinheiro para Atran. Eu tenho que fazer o resto sozinho? Tentamos perguntar aos proprietários dos outros itens e fizemos tudo o que pudemos para fechar um acordo com eles. Felizmente, estamos atualmente negociando o preço da nova adamantino, então teremos boas notícias em breve. Nova adamantina? Yon-Woo pareceu surpreso. O mesmo fizeram os ciclopes Brontes e Steropes. Há alguém no mundo inferior que ainda o possui? Que surpreendente. Nova Adamantina era uma pedra mística criada com um material lendário, Adamantium. O nome foi dado porque parecia uma estrela brilhante. Era mais complicado de manusear do que o Adamantium e era classificado como um mineral raro, por isso apenas alguns deuses o usavam para fazer seus artefatos sagrados. Mas um mortal estava em posse dele? O proprietário não é conhecido do público, por isso peço desculpas pelo fato de não podermos divulgar o nome do proprietário. Yon-Woo acenou com a cabeça e estalou a língua. A torre com certeza é vasta. A torre era onde inúmeros jogadores desafiavam os andares. Definitivamente haveria jogadores habilidosos e ocultos. Ainda assim, é um alívio que você possa obter a pedra da espada mágica restante neste andar. Yon-Woo sorriu friamente com o que Atran disse.
Você não deixou isso de fora porque queria confirmar minhas habilidades? Claro que não. Por que eu faria algo assim? Atran deu um passo para trás, vendo que não tinha para onde escapar. Yeon-woo bufou. Essa atitude de buy the table era óbvia de qualquer maneira. Como patrocinadores, se aquele que patrocinaram não crescesse, seu investimento teria sido em vão. Além disso, como Yeon-woo precisava de karma, ele não planejava concluir este andar normalmente. Certo. E enquanto você estava no Tártaro, chegou uma carta para você. Atran juntou as mãos com a boa notícia, assustado porque não sabia o que Yeon-woo iria fazer. Uma carta? Quem é? Através da mesa? Sim, senhor. A princípio também ficamos surpresos. Mas o remetente era filho de alguém que trabalha conosco. Ele é filho do Leão de Ferro. Já faz um tempo desde que ele saiu do controle. Mas ele já foi famoso como Espada de Sangue. Khan. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Khan de repente enviou uma carta? Ele estava prestes a verificar seu conteúdo. Apenas. No entanto, acho que será melhor para você abrir a carta após o término do teste. Existem muitos olhos vigilantes. Atran deu outro passo para trás. Ele rapidamente examinou seus arredores. Assim como Kreutz, ele também não gostou do 34º andar. Pela floresta de espelhos. Diferentes Yeon-woos que tinham a mesma aparência de Yeon-woo começaram a aparecer. Vários Yeon-woos. Os olhos de Atran pareciam faíscas de uma bomba nuclear desaparecendo. Eu tenho que conhecer quem você é de verdade para lhe entregar a carta.